Olha só essa notícia. Contas públicas têm déficit de 26 bilhões e 400 milhões de reais em fevereiro. E a dívida pública brasileira sobe para 73% do PIB. Isso é a dívida pública bruta, né? Não é a líquida. Quanto vai dar isso aí? Eu vou enfatizar aqui sobre a dívida pública. Vamos lá. Vamos mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia de quanto é isso. Dívida bruta. A dívida bruta do setor público, indicador que também é acompanhado pelas agências de classificação de risco, registrou aumento em fevereiro, atingindo 73% do PIB. Sabe quanto é? É o equivalente a 7 trilhões 350 bilhões de reais. Quer dizer que teve um aumento aí de 10 bilhões de reais. Em janeiro a dívida pública estava em 72,5% do PIB, dado revisado, somando 7 trilhões 250 bilhões de reais. E para fevereiro subiu 10 bilhões. Foi para 7 bilhões. Na verdade não é nem 10 bilhões, subiu 100 bilhões. Eu li aqui errado. Olha lá, de 7 trilhões e 250 bilhões, que está aqui embaixo, subiu para 7 trilhões 350 bilhões de reais. Quer dizer que em um mês, de janeiro de 2023 para fevereiro de 2023, a dívida pública subiu 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. Agora eu pergunto para vocês, nesse ritmo, se aumentar 100 bilhões de reais por mês, a dívida pública vai aumentar 1 trilhão e 200 bilhões de reais até o final do ano. Não é isso? Se for nesse ritmo, que é uma coisa absurda, impressionante, incalculável. Quer dizer, em um ano subir mais de 1 trilhão de reais. Agora uma coisa que eu fico me perguntando, se você tem uma dívida enorme, absurda, como fazer para pagar essa dívida ou diminuir essa dívida? Só para você ter uma ideia, nesse ano de 2023, o Brasil vai pagar 2 trilhões e 10 bilhões de reais de dívida pública. Ano passado, de 2022, ainda era o governo Bolsonaro, o povo brasileiro teve que entregar dos nossos impostos para os banqueiros, porque são eles que recebem esse dinheiro da dívida pública. Os banqueiros receberam 1 trilhão 960 bilhões de reais da dívida pública. Isso não é que está pagando toda a dívida pública, é como fosse uma parcela. Então, ano passado, 1 trilhão 960 bilhões, ano de 2022, esse ano, 2 trilhões e 10 bilhões, quase 4 trilhões de reais foram pagos da dívida pública em apenas 2 anos. E a dívida pública está em 7 trilhões. Vamos arredondar para 7 trilhões. Porque essa dívida pública aqui é a bruta, não é a líquida. A líquida deve estar mais ou menos em 6 trilhões e meio, mais ou menos. Vamos pôr 6 trilhões. Vamos pôr arredondar para 6 trilhões. Vamos ser bonzinho. Então você pensa comigo. Raciocina comigo. Você paga em 2 anos, no espaço de 2 anos, quase 4 trilhões de reais do nosso dinheiro, dos nossos impostos, para a dívida pública. E a dívida pública, em vez de diminuir, né, em vez de ficar mais barata, ficar mais em conta, ela aumenta mais ainda. Quer dizer que em apenas 2 anos foi entregue quase 4 trilhões de reais para pagar a dívida pública e ela está em mais de 6 trilhões.
E aí a previsão é que a dívida pública até o final do mandato do governo Lula chegue a 77,3% do PIB no fim do governo Lula em 2026. Quer dizer, um absurdo. Se você vê que está 7 trilhões 350 bilhões com 73% do PIB, imagine 77% do PIB. Quanto é que não vai estar a dívida pública bruta? Praticamente uns 8 trilhões, mais ou menos 8 trilhões de reais. É um número incalculável, um número absurdo. Engraçado que você vê esses números astronômicos, números absurdos, enormes, mas tem dinheiro para fundo eleitoral, quase 5 bilhões foi usado na última eleição, tem dinheiro para aumentar o salário dos políticos, de todo o sistema político, judiciário, legislativo, executivo, aumentar as regalias dos políticos, criar estatais criar ministérios, como o governo Lula criou 14 novos ministérios. Hoje tem um total de 37 ministérios. Lembrando que cada ministério criado tem um gasto entre 5 bilhões a 10 bilhões de reais por ano para sustentar um ministério novo. Se um presidente do Brasil ou um governador criar uma estatal, encarece mais o orçamento, é mais dívida para o povo pagar e outras coisas mais. E engraçado que parece que não existe dívida, parece que não existe uma dívida pública que está beirando aí, está mais ou menos mais de 7 trilhões brutas e uns 6 trilhões e 500 bilhões, 6 trilhões e meio de líquida, dívida pública líquida. Parece que não existe isso. Não afeta esses gastos absurdos que o sistema político cria para dar cargo, para dar regalia, para dar luxo, para o segundo sistema político mais caro do mundo, que é o nosso sistema político. O sistema político brasileiro é o segundo sistema político mais caro do planeta Terra. Então, quer dizer, a quem interessa a dívida pública subir, aumentar cada vez mais? Os banqueiros, que são as famílias mais ricas, mais absurdamente ricas desse planeta Terra, desse mundo. Quem manda no mundo são as famílias mais ricas, aquelas que têm muita fortuna, aquelas que têm muito dinheiro. E quem tem muito dinheiro tem muito poder. Quem tem muito poder manda nas coisas, e o sistema político vai só obedecer. Ninguém é maluco de ir contra aqueles que têm muito poder, muito dinheiro, que são as famílias mais ricas do mundo, donas de banco, donas de TV, de mídia, donas do sistema religioso, dono de indústria farmacêutica, de indústria do alimento, de indústria da tecnologia. São as famílias mais ricas do mundo, que tem quase todo o dinheiro e praticamente quase todo o poder nas suas mãos para mandar e desmandar em todo esse sistema. O sistema político é apenas um fantoche, é apenas um boneco, é apenas uma pessoa que foi colocada para fazer um enfeite e o povo acreditar que aquela pessoa ali vai trabalhar em favor dos pobres, dos menos favorecidos, daqueles que têm ilusão que o sistema político vai resolver a sua situação. Passa para frente esse vídeo, comente aí. Tá aí a dívida pública cada vez mais aumentando, números fora do comum, impressionantes, que se paga-se todo ano trilhões e trilhões na dívida pública, e ela aumenta trilhões e trilhões. Paga-se trilhões e trilhões
e ela aumenta cada vez mais. Parece que quanto mais se paga, mais ela aumenta. Para que serve a dívida pública? Para finalizar esse vídeo, para continuar escravizando o povo na pobreza, na miséria, nos impostos, arrancando a dignidade do povo. Você pode ver que a saúde pública sempre foi porcaria, educação pública, segurança pública, moradia, infraestrutura, tudo para o povo, eles entregam o resto. Sabe por que eles entregam o resto? Porque os 80%, 90% do que é arrecadado de impostos para o povo vai para bolso de banqueiro através da famosa dívida pública que, para mim, se você raciocinar bem, já foi paga há muito tempo. Só para você ter uma ideia, nos últimos 13 anos, o Brasil desembolsou 15 trilhões de reais dos nossos impostos para entregar para bolso de banqueiro através desta desgraça chamada dívida pública. Nos últimos 13 anos, 15 trilhões de reais foi para bolso de banqueiro através da dívida pública. Sabe quanto foi a arrecadação de impostos nos últimos 13 anos? 27 trilhões de reais. E desses 27 trilhões de reais, 15 trilhões de reais foi para a dívida pública. Não foi para a saúde, não foi para a educação, não foi para a segurança pública, não foi para fazer moradia, não foi para fazer hospital, nem linha férrea, nem asfaltar as estradas, nem melhorar a vida do brasileiro. Foi para enriquecer bolso de banqueiro. Até rimou. Fui. Compartilhe esse vídeo, pessoal. Deixe seu like e seu comentário.